O grande dorsal é um músculo algo complexo, com o qual grande parte da malta tem algumas dificuldades. Não só em sentir o músculo trabalhar, mas também em ganhar massa. Mas neste vídeo vais aprender a treiná-lo como deve ser e a retirar o máximo de estímulo possível do teu treino dorsal e finalmente veres essas asas a crescer. Por isso, fica aí desse lado. Se és novo aqui, bem-vindo ao meu canal, eu sou o Bernardo e faço vídeos sobre treino de ginásio e alimentação para te ajudar a ganhar massa muscular e ou perder gordura. E neste vídeo vamos falar sobre treino de dorsal. Vamos começar por ver brevemente a anatomia e funções do dorsal, vamos ver como é que isso se traduz na escolha de diferentes tipos de exercícios e acabar com algumas recomendações práticas no que toca à programação do treino dorsal. Ao contrário de grupos musculares como por exemplo os bíceps ou os posteriores da coxa, em que só temos de nos preocupar em ir do ponto A ao ponto B porque as fibras correm todas na mesma direção, o grande dorsal é um músculo um bocado mais complexo e muito à semelhança do peitoral em dois sentidos. Primeiro, tem fibras que correm em várias direções. Na prática, costumamos dividir o dorsal em três porções. Temos as fibras mais superiores ou torácicas, que correm mais na horizontal. Temos as fibras médias ou lombares, que correm um pouco mais na diagonal. E temos as fibras ilíacas ou as fibras inferiores, que correm mais perto da vertical. Segundo, é um músculo que funciona à volta da caixa torácica e que a utiliza como uma espécie de roldana anatómica. Ou seja, ele não alonga ao máximo quando nós trazemos o nosso braço aqui para a frente neste plano sagital, mas sim quando o braço cruza a linha média do tronco. E como vamos ver mais à frente, isto vai ter implicações na escolha dos exercícios. Em relação às funções, temos de ver as origens e a inserção do músculo. O dorsal tem vários pontos de origem. Os principais são algumas das vértebras torácicas, a faixa tóraco-lombar e também o ilíaco. Mas também tem algumas origens em algumas das costelas mais inferiores e também no ângulo inferior da omoplata. Depois, todas as fibras se vão inserir no húmero, que é basicamente este osso do braço, muito perto daquilo que é a inserção do grande peitoral. Ou seja, o dorsal vai atuar principalmente aqui no nosso húmero. Apesar de haver algumas fibras que têm origem na omoplata e que por isso atuam na mesma, não acho que faça muito sentido nós estarmos a focar nisso porque são apenas algumas fibras e de uma porção do dorsal. Em relação à função no húmero, o que o dorsal faz, muito basicamente, é puxar o húmero para o pé do tronco, quer seja aqui neste plano sagital ou então aqui mais neste plano frontal. No entanto, eu tendo a focar-me principalmente em puxadas no plano sagital. Apesar de pull-downs aqui neste plano também serem bons para estimular o dorsal, eu acho que é muito mais fácil haver outra musculatura mais da parte média e superior das costas que entra ao barulho, por isso o estímulo vai acabar por ficar um bocado mais distribuído. Com esta informação toda temos aqui três grandes considerações no que toca à escolha de exercícios. Primeiro, queremos dar prioridade a puxadas no plano sagital em detrimento do frontal, ou seja, escolher principalmente remadas em que puxamos de frente para trás e pull-downs em que puxamos de cima e diretamente para baixo, ou qualquer ângulo entre eles. Segundo, queremos utilizar exercícios em vários ângulos de puxar para trabalharmos todas as porções do dorsal. As fibras mais superiores, que são mais horizontais, beneficiam de um ângulo mais perto da horizontal ou até ligeiramente de baixo para cima. As fibras médias, que correm mais na diagonal, beneficiam de um ângulo de puxar um pouco na diagonal. E as fibras mais inferiores, que são aquelas que correm mais perto da vertical, beneficiam de ângulos de puxar mais perto da vertical. Terceiro, e tendo em conta toda a literatura que parece apoiar o treino em posições de maior alongamento como sendo especialmente hipertrófico, nós queremos escolher exercícios que trabalhem o dorsal na sua posição de maior alongamento. Exercícios de puxar no plano sagital, ou seja, aqui à frente, são excelentes, mas eles trabalham o dorsal numa posição mais média e de encurtamento. Como eu disse há bocado, para o alongarmos ao máximo nós temos que trazer o nosso braço e cruzá-lo com a linha média do tronco e fazer a puxada aqui neste ângulo. Por isso vamos ter de incluir exercícios de pull-down ou remada unilaterais across the body. Agora que já sabes quais os tipos de exercícios que deves incluir no teu programa, vamos falar um pouco sobre programação do treino dorsal. Primeiro, quanto à frequência de treino, como qualquer outro grupo muscular, eu aconselho a treinar entre 2 vezes a cada 10 dias até 3 vezes na semana, dependendo da experiência, preferências e outras coisas. Segundo, regra geral, escolher entre 1 ou 2 exercícios específicos para dorsal por sessão. Pode escolher 3, não vejo grande problema com isso, mas mais do que isso acho que vai ser desnecessário. Terceiro, não ser redundante com a escolha dos exercícios de dorsal na mesma sessão. Sendo o dorsal um grupo muscular algo complexo, não vejo grande razão em ter, por exemplo, um pull-down vertical com aquelas barras em V, seguido de um pull-down vertical unilateral. Os exercícios são praticamente iguais, não só em termos de padrão de movimento e de porção que é mais estimulada, mas também da zona da amplitude que é mais trabalhada. Na minha opinião, uma boa escolha para ter a seguir esse pull-down vertical, quer seja com a barra em V ou então unilateral, seria uma espécie de remada across the body com um ângulo mais horizontal ou ligeiramente na diagonal para cima. Desta maneira trabalhávamos o dorsal numa posição um pouco mais alongada e dávamos preferência a outra porção. Quarto, não precisas ter um exercício para cada uma das porções
e para cada um dos comprimentos na semana. Muito à semelhança do peitoral, o dorsal trabalha como um todo e tu não vais ter zero ganhos numa determinada porção se não a trabalhares especificamente. Aqui o importante é que haja alguma variação nos ângulos de puxar e amplitudes enfatizadas. Se tens, por exemplo, 4 exercícios na semana para o dorsal, podes escolher 2 mais para a posição média e encurtada, um em que puxas mais de cima para baixo e o outro mais na diagonal ou então de frente para trás, e 2 que trabalham mais a posição alongada. Mais uma vez, um mais de cima para baixo e outro mais na diagonal ou então de frente para trás. Quinto, na minha opinião, perder alguma amplitude nas últimas reps é ok. Como expliquei num dos meus vlogs de treino, existe uma diferença considerável entre a dificuldade do exercício na posição mais encurtada e na posição média e de alongamento, sendo que esta posição mais encurtada é mais difícil. Por essa razão, quando já não consegues ir àquela posição mais encurtada, tu podes continuar a fazer reps para te certificares que estimulas muito bem as fibras que estão mais envolvidas nas outras amplitudes de movimento. O que eu faço é determinar pontos de falha absoluta a meio da amplitude para cada exercício. Por exemplo, neste pull-down unilateral, nas primeiras reps, o meu cotovelo vai até meio da almofada, mas na última nem sequer chegou ao nível dela. Isto é porque eu continuo a fazer reps até já não conseguir chegar com a minha mão mais ou menos ao nível dos olhos. Esse é o meu ponto de falha absoluta nesse exercício. Se tens acesso a máquinas que manipulam a quantidade de resistência que é aplicada em cada ponto da amplitude, então utilizas. Máquinas como por exemplo as da Prime, em que tu podes tornar o peso mais leve quando o dorsal é mais fraco e mais pesado quando ele é mais forte, permitem estimular muito bem toda a amplitude de movimento e acaba por não ser preciso fazer aquilo que eu disse no ponto acima. Por último, para tu veres como é que eu faço grande parte dos exercícios que eu referi aqui, eu vou deixar aqui 2 vlogs dos meus treinos. Este de costas e bíceps e este de upper. Em ambos eu explico e mostro como é que eu gosto de fazer cada uma das variações.